Olá, bem-vindo, bem-vinda você que nos acompanha. Quero saudar a cada um e cada uma de vocês com o versículo bíblico de João, no capítulo 14, versículo 23, que diz assim: Jesus Cristo diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Durante todo esse tempo de afastamento e luto, em que ainda nós estamos vivendo, nós precisamos reafirmar o nosso amor a Deus dia após dia. Guardar a palavra de Deus não tem sido uma tarefa fácil. A fé vem pelo ouvir, diz o apóstolo Paulo para nós. Mas ouvir a palavra de Deus ultimamente tem se tornado mais um programa de TV ou mais um vídeo na internet. Não mais um evento, uma ação em que a gente acorda, passa um café e já procura aquela roupa especial de domingo para ir até o culto. Eu garanto que a maioria de nós ou mudou de hábitos ou tenta acompanhar os cultos no mesmo horário, porém com alguma diferença, talvez de pijama ou roupa de ficar em casa, despenteado e talvez até sem escovar os dentes, Mas Jesus Cristo não diz: se alguém me ama, acordará cedo para tomar um café, para escovar os dentes, pentear os cabelos, pôr a roupa especial e ir para o culto no domingo. Ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E mais, ele diz que se guardarmos a sua palavra, ele é quem virá e fará morada em nós. Ou seja, nós somos a Igreja de Jesus Cristo nesse mundo, reunida ou não. Mas convenhamos que é bem melhor quando a gente pode se olhar nos olhos, estar perto uns dos outros, Sentir as vibrações, somos movidos pelos sentidos e se torna mais fácil quando nós podemos usá-los todos para guardar a palavra de Deus. Que assim, hoje, nós também possamos usar esse dia para guardar a palavra de Deus, seja de uma forma presencial, da maneira segura, como nós queremos retomar aqui também na nossa comunidade, seja você aí em casa acompanhando os cultos de pijama, sem escovar os dentes, não tem problema. Deus vem e faz morada em nós, em nossos corações. Amém. Grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo estar de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição.
Nós celebramos esse culto hoje em nome e na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queremos orar. Pai de misericórdia, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia de vida concedido a nós. Num tempo como este, reconhecemos o privilégio de poder dizer obrigado por nos despertar mais uma manhã e por podermos mais uma vez ouvirmos e guardarmos a Tua Palavra, mesmo que na distância. Agradecemos-te por seres um Deus presente e por nos ofereceres Tua graça e o Seu perdão. Pedimos-te que auxilie a compreender a Tua Palavra para que possamos colocar em prática tudo o que Tu esperas de nós. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina hoje e sempre. Amém. Ouçamos da palavra bíblica sobre a qual nós queremos meditar neste dia. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, os versículos 44 até 48, eu passo a ler. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizados com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo, e elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Até aqui as palavras das Escrituras sobre as quais queremos meditar. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada uma de vocês. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu pergunto como é que seria a igreja, a comunidade dos sonhos para você? Como seria a comunidade dos sonhos? Diante de uma pergunta assim, rapidamente a gente já logo pensa na nossa comunidade, que a gente gostaria que fosse diferente. Ou seja, a nossa comunidade então não é a comunidade dos sonhos, né? Já que nós já pensamos que muita coisa precisa mudar. Mas tranquilo, já que para deixar de ser a comunidade dos nossos sonhos, basta nós percebermos que a nossa comunidade é feita de pessoas imperfeitas. E entre outras coisas, eu acho que responderíamos que a comunidade dos sonhos, dos nossos sonhos, deve ser onde todos se amam e todos sempre se entendem, ou seja, onde não haja conflitos. E para isso seria necessário que todos pensassem de modo igual, tivessem a mesma opinião com relação aos assuntos da vida, tanto da vida de fé como da vida do modo geral, na sociedade, na política, no mercado, no trabalho, lazer, etc. Mas eu nem preciso lembrar que isso não acontece. Só para ter uma ideia, uma das grandes dificuldades que ainda enfrentamos hoje nas comunidades pelo Brasil é receber novas pessoas. Receber pessoas diferentes, que pensam e agem de modo diferente daqueles que já estão ali congregando. Pessoas que discordam, que questionam algo. Geralmente essas não são bem-vindas. Ou ainda são julgadas e condenadas pelo seu modo de viver a vida, se comprometendo ou não com a igreja. Isso não importa. Nós olhamos sempre para a vida pessoal daquela pessoa e já julgamos. Eu me lembrei de um título de um livro que eu não cheguei a ler ainda, mas que me chamou a atenção pelo título, que diz assim: Proibida a entrada de pessoas perfeitas, um chamado à tolerância na igreja. Na prática, o que acontece
geralmente é o contrário, nós trocamos as palavras, né? Proibida a entrada de pessoas imperfeitas, seria um chamado à intolerância na igreja. Nós pensamos que a igreja está aí para pessoas perfeitas, sendo que, na maioria das vezes, também colocamos o nosso nome nessa lista aí de pessoas perfeitas. E é justamente o contrário. A igreja é um local de encontro de pessoas imperfeitas, animadas e encorajadas pelo Espírito Santo de Deus, que vem para todos. Interessante que o texto de hoje afirma que a salvação é oferecida a todas as pessoas. Não tem um formulário, uma lista de aspectos a serem preenchidos ou observados que nos tornam mais ou menos merecedores da salvação. Ela é um presente de Deus para toda pessoa que confessa Cristo como Senhor e Salvador. No texto do Evangelho de hoje, se você quiser ler o Evangelho de João, no capítulo 15, versículos 9 até o 17, Jesus conversa com os que estavam reunidos com ele antes de ele subir ao céu. Na próxima quinta-feira vamos lembrar da ascensão do Senhor. No livro de Atos, relata mais uma vez essa conversa dele com os seus discípulos no capítulo 1, lá no versículo 8, onde ele diz: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." E mais tarde, com o evento do Pentecostes, descrito lá em Atos 2, versículos 1 seguintes, vemos essa comunidade cristã sendo formada e iniciando a grande comissão. Essa comunidade tinha tudo em comum, pessoas iam sendo batizadas e dessa forma se tornavam membros do corpo de Cristo. A igreja estava vivendo um processo missionário de crescimento e expansão. Ela tinha começado em Jerusalém, mas acabou se espalhando para as regiões da Judéia e da Samaria em função das perseguições, como Jesus mesmo já havia dito também. A partir disso, a palavra começou a ser pregada então aos judeus e aos não-judeus. Essa transição para a missão aos gentios, ou seja, aos não-judeus, é realizada, segundo Atos, pelo apóstolo Pedro. Uma visão faz com que o centurião Cornélio envie mensageiros a Pedro. Pouco antes dos mensageiros chegarem, o Pedro tem uma visão de um lençol cheio de animais impuros e Deus recomenda Pedro a comê-los. E Pedro se nega. E a resposta do Espírito é que não se deve considerar impuro o que o próprio Deus declarou puro. Até então, Pedro, bem como os judeus, compreendiam que a palavra de Deus deveria ser exclusividade do povo judeu. Percebam que nós já estamos no capítulo 10 do livro de Atos. Muito tempo depois da ascensão de Cristo, tempo depois de Cristo ter falado que a palavra de Deus, a mensagem, deveria ser levada até os confins da terra. E eles ainda não haviam entendido. Pedro ainda não havia entendido. É através dessa visão que Pedro abre mão dos seus preconceitos. Ele entende finalmente que não cabia aos seres humanos julgar ou fazer acepção de pessoas, muito menos identificar e rotular alguém como sendo puro ou impuro. Orientado pelo Espírito Santo, Pedro então vai até a casa de Cornélio, come com ele e prega aos que ali estavam. Durante a sua pregação, o Espírito Santo desce sobre todos os que ouviam. Agora a salvação é oferecida a todas as pessoas, quer judeus ou não judeus, circuncidados ou incircuncisos. Os judeus que estavam com Pedro ficaram admirados. Já que os não-judeus receberam o Espírito Santo, a pergunta era como agir agora em relação a eles. Negar o batismo depois de eles terem recebido o Espírito Santo não era uma opção. A partir desse momento, também os não-judeus que ali estavam são alvo do amor de Deus e também a eles a salvação é concedida. Não há mais espaço para preconceito. A partir do batismo,
todos se tornam irmãos e irmãs na fé e parte do corpo de Cristo. A condição para pertencer ao povo de Deus não é mais identidade racial, mas a fé e a conversão. O meu desejo é que, assim como Cristo nos alcançou e nos ofertou gratuitamente a salvação, também nós possamos ser porta-vozes da sua palavra a todas as pessoas, inclusive aquelas que talvez não pensem igual a mim, a nós, ou que não tenham agido de forma que eu aprove no passado. Lembre-se, a igreja é o encontro de pessoas imperfeitas, como eu e você, e que buscam viver uma vida nova, deixando morrer todos os dias a nossa velha natureza pecadora através da vivência diária do batismo. Talvez aí poderemos repensar tudo o que achamos que deve mudar na nossa comunidade e perceber que, sendo eu parte desta comunidade, parte dessa imperfeição, então é imprescindível que a mudança comece por mim. Aos poucos, com certeza, faremos uma comunidade melhor, que talvez até com um pouco de tolerância se transforme na nossa comunidade dos sonhos. Que Deus nos inspire e nos capacite a sermos uma igreja acolhedora, tolerante, livre de preconceitos. Que assim seja. Amém. Corações em fé unidos, vinde a paz do bom Senhor. Por seu santo amor movidos, procurai
podemos deixar passar em branco essa data especial do Dia das Mães. Convido as mães aí em casa que estão acompanhando, se quiserem estender sua mão à frente, eu quero conceder a bênção a todas as mães. Amado Deus, abençoe as mães. A mãe professora, que sempre está disposta a ensinar. A mãe sofredora, pois acredite, dói mais nela do que se pode imaginar. A avó, que é mãe da mãe e gosta de paparicar. As mães que cumprem papel de mãe e pai. A mãe que se divide e a mãe que se vai. A mãe que embala no colo o filho que biologicamente não gerou, mas que desenvolve um amor tão profundo que não diferenciou. Afinal, filho não é só gerado no ventre, mas sim no coração. Mãe é a que ama. Mãe é amor. Abençoa também, Senhor, a mãe que tem saudade do filho que se foi. Pensamos que isso nunca deveria acontecer. Uma mãe dizer adeus a um filho. O contrário, sim, mas também é dolorido. A mãe que precisa aceitar o fato de a filha estar longe, distante, mas seja ao ir dormir ou ao despertar, pensa nela a todo instante. Afinal, coração de mãe sofre demais com a dor da saudade. Obrigado a Deus por ter criado as mães por meio da sua bondade. Todas as mães sejam abençoadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi bonito abrir os olhos, tanta gente ao meu redor, companheiros de caminho, dando as mãos vai ser melhor. Quando a vida se renova, quer cuidado como eu sei, pois me entrego sem medida, não tem prazo a minha lei. Se me chamam de pequena, eu me orgulho, sou mulher, coração não tem tamanho, só não sabe quem não quer. Se me chamam de pequena, eu me orgulho, sou mulher, coração não tem tamanho, só não sabe quem não quer. Dadas minhas diferenças, mas não vim pra sobrepor. Quando arranjo a nossa mesa, quero a cor de cada flor. Também olho pro futuro, quero um mundo todo em paz. Vou à luta com vontade, também sei como é que faz. Se me chamam de pequena, eu me orgulho, sou mulher, coração não tem tamanho, só não sabe quem não quer. Se me chamam de pequena, eu me orgulho, sou mulher, coração não tem tamanho, só não sabe quem não quer. Que apesar de toda essa situação difícil que estamos vivendo, as mães consigam encontrar um alento em ligações, em palavras de consolo ou até mesmo, se possível, na presença dos filhos e possam experimentar o aconchego e o abraço de Deus nesse dia especial das mães. Amém. Temos diversos motivos para orar, para agradecer, para pedir. Quero convidar você agora nesse momento que faça aí em pensamento, coloque isso diante de Deus e na sequência nós encerramos com a oração do Pai Nosso. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção que vem do Trino Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçam em paz e sirvam ao Senhor com alegria. Demos graças a Deus. A todos uma abençoada semana. Cuidem-se e não se esqueçam, não percam a esperança. Vai passar. Amém. Querido Deus, dá-nos Teu Espírito, para que encontremos consolo em Tua ressurreição. Querido Deus, dá-nos Teu Espírito, para que encontremos consolo em Tua ressurreição. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Querido Deus, dá-nos Teu Espírito, para que encontremos consolo em Tua ressurreição. Querido Deus, dá-nos Teu Espírito, para que encontremos consolo em Tua ressurreição. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança.